Senão, eu te chamo, mas Ele pode solicitar também, tá? Ele pode solicitar. Sim, eu sei. Opa, já entraram algumas pessoas. Osélia, Luciana, prazer ter vocês aqui. E vou dar um tempinho. Eu entrei um pouquinho antes para a gente fazer os testes, para ver, para não dar nenhum problema. Numa das últimas vezes eu tive problemas de conexão aqui com a internet. Meu mestre, ministro Caputo Bastos, grande prazer, enorme prazer, grande rubro-negro. Há muito tempo que eu não vejo. Juliano Girardello, 23ª região, cara. Grande abraço para você. Saudades muitas de você e de todos aí. A gente está esperando, nem dá para cobrar nada, né? Falta um minuto ainda do horário previamente ajustado para o Miziara entrar. Olga, minha querida companheira de ABMT, beijão para você. Bom, pessoal, a ideia aqui, entrou até uma tal de Michele Ceciliano, que eu não vejo há tanto tempo. Pessoal, a gente vai conversar com o Rafael. Eu vou dar a chance, obviamente, do Rafael se apresentar brevemente, mas o Rafael já lançou uma série de livros trabalhistas. É um sujeito estudioso, doutrinador, como eu fiz questão de mencionar na chamada para esse vídeo. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana. E nós vamos fazer... Luana, do Hipócrita de Cuiabá, estou inclusive devedor de um vídeo a você, né, Luana, que eu vou te mandar em breve, hoje ou amanhã, nesse fim de semana, com toda certeza. Até o fim da semana, com toda certeza. E o Rafael está me avisando aqui, paralelamente, no WhatsApp, que vai entrar em 2 minutos. Enquanto o Rafael não chega, um dos temas que a gente vai conversar, que eu vou conversar com o Rafael, que os amigos da área trabalhista devem ter acompanhado, é um julgamento, foi um julgamento dessa semana do Supremo Tribunal Federal, que, em sede liminar, declarou a suspensão da eficácia de 2 artigos da medida provisória 927. Não causou aquela mesma comoção que a liminar antes, lá atrás, proferida monocraticamente pelo ministro Lewandowski, com relação à MP 936, até pela extensão, né? Mas a gente vai debater um pouco isso. Eu queria mandar um abraço aqui para o Dr. Tabajara, a Patrícia Miranda, prazer ter você aqui, a Yara, servidora com quem eu trabalhei junto na 10ª vara, já tem um tempinho isso, né, Yara? Que bom que você está aqui, minha querida, a doutora Roberta, de Rio Verde, meu amigo pessoal, Diogo. Enfim, durante o curso, a partir do momento em que o Rafael adentrar aqui, eu infelizmente não tenho condição de cumprimentar a todos que me deram essa honra de entrar aqui. Jucimar, cara, que prazer ver você, saudade de você também. Cecília, aluna minha, saudades também. E agora, Dicas MPT, será que esse aqui, Dicas MPT, é o Rafael? Vou chutar que é. Isso é a cara dele, né? Só falta eu colocar alguém que não é o Rafael no lugar dele aqui. É você mesmo, né, Rafael? Rapaz, eu tive um problema aqui, não consegui entrar no meu perfil pelo telefone que eu faço live. E aí vamos aqui no outro Dicas MPT mesmo, que é um perfil que eu dou dicas aí pro pessoal que quer entrar na Procuradoria do Trabalho. Você coloca nele na Procuradoria do Trabalho, na Justiça do Trabalho, para todo lado, hein, rapaz? Deixa eu falar Juliane, minha aluna aqui de Goiânia, um beijo para você, querida. Rafael, só antes de você entrar, algumas pessoas já tinham entrado aqui na nossa live. Uhum. Para que você saiba disso, nós temos uma audiência para lá de qualificada, inclusive um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o que só aumenta a responsabilidade para nós aqui, né? Maravilha. Eu me refiro ao meu amigo pessoal, e que eu tenho enorme carinho, o ministro Guilherme Caputo Bastos, que não bastasse todas as qualidades que ele tem, ainda é rubro-negro, rapaz. Então é um negócio 100% mesmo. Rafael, o pessoal tem nosso duplo respeito, então. Pois é. Rafael, nós
enquanto o pessoal vai entrando aí, porque é muito comum que nesses 2, 3, 4, até 5 primeiros minutos as pessoas ainda vão entrando. Vou fazer uma pergunta fundamental para você, que todo mundo tem o desejo de saber, né? Como se diz na televisão, o povo quer saber. Como é que se faz para emagrecer 20 quilos, cara? Qual que é a receita? Porque essa aí eu também quero. Quem te conhece pessoalmente, como eu, e não te vê há algum tempo, até toma um susto positivo. Dá até uma invejinha branca, como se diz, politicamente incorreta, de forma politicamente incorreta se diz. Qual que é a receita aí? É verdade. Bom, primeiramente, Rodrigo, eu fiquei muito feliz com a oportunidade de fazer uma live com você. É uma pessoa que eu admiro bastante do ponto de vista intelectual. Você é um professor, um jurista, um profissional do direito que não coloca suas paixões acima da ciência, acima da técnica, uma pessoa muito ponderada, alguém que eu respeito profundamente, leio tudo que você escreve. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui podendo dialogar com você e saber a sua opinião sobre alguns temas sensíveis que eu preparei para a gente conversar, e sei que você preparou algumas perguntas também. E acho que a gente não se vê há mais ou menos 2 anos, quando tivemos a oportunidade de palestrar na belíssima cidade de Rio Verde, né? Lá em Goiás. Na época eu estava com 103 quilos, agora eu estou com 84. Então o segredo foi um duplo segredo. Primeiro, eu cortei todo tipo de doce. Eu não como mais açúcar, né? Açúcar meu, eu como carboidrato, mas não como doce. Então, e a segunda receita é a corrida, né? Que eu comecei a correr. Mas eu acho que se eu pudesse dar uma dica mesmo para emagrecer, é cortar o açúcar. Porque mesmo quando eu estava correndo, eu não conseguia emagrecer. Porque eu ficava comendo açúcar. Mas depois que eu cortei, aí realmente o negócio deslanchou. Eu quero mandar um abraço para a doutora Roberta, lá de Rio Verde, ó, que nos assiste aí, uma pessoa que eu tenho profunda admiração também. Então, Rafael, bom, antes da gente entrar então nos temas de fundo, você já me desanimou que eu já vi que eu não vou emagrecer, porque se esse é o pressuposto, então eu estou enrolado. E eu leio muito o que você escreve, Rafael. Não posso dizer que eu leio tudo que você escreve, porque você tem uma produtividade extraordinária, né? Mas eu leio bastante, inclusive não apenas o que você escreve, né, mas o que você publica e o que você indica. Mas nós temos vários assuntos para a gente tratar nessa nossa live de hoje, né, Rafael? E antes de você entrar, eu estava comentando com os colegas que nos assistem que a respeito do julgamento do Supremo Tribunal Federal, 2 ou 3 dias atrás, que em sede liminar declarou a suspensão da eficácia de 2 artigos da MP 927. Eu, particularmente, tenho maior interesse na revogação, no que implica a revogação de um desses 2 artigos. Os 2 são importantes, obviamente, mas o outro eu acho que até nem haveria tempo para a gente debater aqui. E nem sei se eu teria qualificação para isso. Mas eu me refiro à suspensão da eficácia do artigo 29. Você sabe do que eu estou dizendo, né? Da MP 927. Sim. Que dizia que o contágio pelo coronavírus não implicaria, salvo prova em contrário, em doença ocupacional. Muito particularmente, eu acho que há uma série de mal-entendidos, na minha visão, pelo menos desse julgado. Acho que, se fosse eu parte, eu ajuizaria embargos de declaração, diga-se de passagem. Mas queria saber de você, que efeitos e implicações você enxerga nessa decisão do Supremo? Maravilha. O artigo 29, né, ele dizia que não será considerada doença ocupacional a contaminação pela Covid-19, né? Para quem não sabe, Covid significa Coronavirus Disease, né? Doença do coronavírus. E 19 em razão do aglomerado de vírus, né? De vários vírus. Rafael, então, perdoa a interrupção, mas eu não vou. Você vai desenvolver o raciocínio, mas só para todo mundo acompanhar mais facilmente, e é bem curtinho o artigo, eu vou ler aqui, tá? Leia, por favor. O artigo que teve a eficácia suspensa, que diz: os casos de contaminação pelo Covid-19 não serão considerados ocupacionais,
exceto mediante comprovação do nexo causal. Ok? Vamos lá. Perfeito. O fundamento utilizado pelos ministros, o acórdão ainda não foi publicado, é bom que se diga isso, então a gente não consegue ainda explanar ou aprofundar na decisão e seus argumentos, porque o acórdão não foi publicado. O que foi noticiado, que nós podemos ver, foi o seguinte argumento, que esse dispositivo ele prejudicava principalmente aqueles profissionais que atuam em atividade de risco de contaminação, né? E assim, me parece que não, a lei realmente não pode dizer de maneira peremptória que algo não vai ser considerado doença do trabalho. Por que eu entendo assim? Porque de fato, mas o próprio artigo dizia na sua parte final que se for considerado, se for provado o nexo causal, haveria sim uma doença do trabalho. O problema é que para determinadas atividades pode ser que surja aquela situação da presunção do nexo de causalidade em razão do nexo técnico epidemiológico, não é? Quando numa determinada atividade há um grande número de afastamentos por uma determinada doença ou tipo de acidente, ocorre um estudo, né, e fixa-se ali um nexo técnico epidemiológico que é uma presunção de nexo de causalidade. Então me parece, desculpa, a bateria ela estava acabando. Esse dispositivo colide então com as normas, não colide diretamente, mas ainda que indiretamente com as normas de tutela do meio ambiente do trabalho. Então, sobretudo essa questão do nexo técnico epidemiológico, né? Então me parece que para os profissionais de saúde, principalmente outras atividades de risco, pode ser que no futuro nós tenhamos aí essa presunção de nexo de causalidade, né? E o que eu estava fazendo uma live agora, Rodrigo, e é um tema muito sensível essa questão do nexo de causalidade quando se trata de pandemia. Como que vão ficar esses profissionais da saúde e profissionais que não são da área de risco, da natureza, da atividade não é de risco? Como que eles vão provar esse nexo de causalidade? Mas para aí, provou, a questão de como provar é uma coisa, mas se restar provado, então realmente haverá doença do trabalho, né? Como regra aí. Pois de fato, o acórdão do Supremo Tribunal Federal não foi publicado, nem deu tempo mesmo ainda, né? Mas eu assisti a gravação de trechos do voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o voto condutor, ele apresentou uma divergência. Ele abriu divergência. Isso. E prevaleceu, né, a divergência dele, capitaneada por ele. E o artigo da Constituição supostamente violado pelo artigo 29 da MP é o 7º 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Tá certo? Olha, talvez eu tenha um alcance interpretativo muito curto, mas eu não consigo vislumbrar como que aquele artigo 29 possa, sinceramente, violar essa disposição legal. Eu acho que é justamente o contrário, com máxima franqueza. É muito pretensioso dizer o que eu vou falar agora, eu sei bem, mas a impressão que eu tenho, sinceramente, é que o ministro Alexandre de Moraes fez uma certa confusão, incidiu em uma certa confusão de conceitos, uma confusão conceitual mesmo. Eu participei, inclusive, de um debate num certo grupo no WhatsApp, em que isso foi dito com todas as letras por um colega, amigo pessoal meu e seu, o nosso Ney Maranhão, que mencionou expressamente que o ministro Alexandre estaria confundindo a responsabilidade previdenciária com responsabilidade civil. E eu acho que isso é verdadeiro. Mas, de todo modo, sendo tão pragmático quanto possível, se esse artigo teve a sua eficácia suspensa, porque, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, ele impediria que se caracterizasse, ele pretende, o ministro, que se caracterize, que prevaleça a ideia de que é doença ocupacional quando um determinado empregado trabalha em uma atividade de risco e contrai
o novo coronavírus. O que me espanta um tanto, o Rafael, é que precisamente esse artigo 29, na Ele fala isso, anterior, né? Permite exatamente essa conclusão. Exatamente essa conclusão. Mas, por estranho que pareça, já que nós vamos ter que decisão do Supremo se cumpre, né? Já que assim foi decidido, e a eficácia desse dispositivo foi suspensa, existe um outro que eu sei que é do seu conhecimento, que regulará, então, passará a regular este caso. Eu não estou conseguindo aqui encontrar, então vou tentar falar de memória. Que é o da Lei 8.213. Isso, artigo 20, um dos incisos lá, que estabelece que as endemias, né, não caracterizam, o contágio decorrente de endemias não caracteriza doença ocupacional. Pandemia, muito mais, né? Com muito mais razão de ser. E isso não afasta a premissa, o objetivo do ministro Alexandre de Moraes, conforme se veiculou nos vídeos que a gente tem disponíveis aí na internet. Ou seja, se se tratar, e se você discordar do que eu vou dizer agora, Rafael, por favor, fique à vontade. Se se tratar um empregado que labora em atividade de risco, e é até possível que o critério a ser utilizado seja esse aí mesmo que você mencionou, a questão do nexo técnico epidemiológico. Mas se o empregado trabalha numa atividade de risco, para não ter nenhuma dúvida contra o exemplo, pessoal que hoje em dia trabalha em hospitais, enfermeiros, médicos, etc., atendentes, e adquire, contrai, né, o vírus, a presunção, dada a atividade, a presunção suscetível de prova em contrário, embora não seja tão fácil, e a gente vai falar sobre isso, é de que, de fato, a doença é ocupacional. E tem o outro lado da moeda também, é óbvio, né? Quando o empregado, segundo a minha visão, trabalha em uma atividade que não configura risco extraordinário, a presunção, de novo, suscetível de prova em contrário, difícil que seja fazer essa prova, e nós entraremos nisso, é de que a doença não é ocupacional, porque, do contrário, as coisas fogem completamente à lógica. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, portanto, além de, na minha visão, equivocada, ela é inócua, porque, ao fim e ao cabo, mediante a aplicação de uma disposição com a qual nós trabalhamos aí há anos a fio, nós alcançaremos o mesmo resultado que estava já previsto nesse artigo 29, que é aquele que deseja o ministro Alexandre de Moraes. Na prática não muda nada. Pois é, a gente fica muito preocupado, e todos temos que ficar muito preocupados mesmo, né, com essas decisões do Supremo Tribunal Federal, mas nesse caso, com máxima vênia, acho que além de ineficaz, eu acho incorreta, eu acho equivocada, mas aí é um juiz do trabalho lá do interior do país, na verdade eu estou na capital, mas um mero juiz do trabalho, falando da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas me parece equivocada, de toda forma. Agora, me parece completamente ineficaz, com toda sinceridade. Eu falei isso hoje mais cedo aqui em casa, que eu não via muito efeito prático na decisão, porque o próprio artigo 29, ao estabelecer a exceção, ele está dizendo pode ser considerada doença ocupacional a depender da natureza da atividade, ou seja, se provado o nexo de causalidade. Né? O que acontece é que esse nexo de causalidade ele é presumido em algumas situações, como você muito bem colocou. E você viu que na minha resposta, na sua pergunta, eu não mencionei nenhum dispositivo constitucional, porque de fato eu também não vejo afronta direta à Constituição. Né? Eu não vejo afronta direta à Constituição desse dispositivo. O que ele contraria, e aí não é um dispositivo constitucional, e portanto não se poderia falar em constitucionalidade, é a questão do nexo técnico epidemiológico, que não tem assento constitucional. Né? E a medida provisória, como tem força de lei, então estaria aí dentro da legalidade. Mas qual é o efeito, digamos assim, prático dessa decisão? É que ela afasta as dúvidas de que é possível a presunção de nexo de causalidade para as atividades de risco. Né? Eu acho que, tudo bem, pode até afastar as dúvidas, mas isso já estava na norma. Sim. A parte final dela fala salvo salvo comprovação. Exatamente. Eu concordo com você, viu? Se tratar de atividade de risco, e aí a gente vai pegar como exemplo a área de saúde, de fato, há uma presunção de que houve a contaminação naquele local. Há uma presunção, sim, eu concordo com você. E em não sendo atividade de risco,
E aí nós podemos nos socorrer, professor Rodrigo, daquelas classificações de risco que a OSHA tem. E aí tem risco mínimo, risco médio e risco alto e risco altíssimo. E para fins do 927, seria algo bem alto mesmo. E os profissionais de saúde se encaixam nesse caso. Agora, por exemplo, só te interrompendo, um caixa de supermercado. Imagine um caixa de supermercado que ele está em contato. E eu fui ao supermercado, você também deve ter ido, como um bom pai de família que vai às compras. Você viu ali que aqueles caixas estão a todo momento em contato com o público. Sim. Então, há um risco ali? Sim, há um risco. Mas não é um risco quando comparado aos profissionais da área da saúde. Claro. Né? Então, mesmo que eles tenham um risco, é um risco médio. O nosso risco, para determinadas profissões, o risco é baixo. E para mim, eu só aplico 927 em caso de risco alto. Sim, até porque, na minha visão, a caixa do supermercado não corre mais riscos ali do que ela corre, por exemplo, no ônibus que ela tomou para chegar no serviço ou em outras atividades corriqueiras. E até aproveitando que eu, sem querer, mencionei esse exemplo, mas a Nara Borges, que é a juíza do trabalho aqui em Goiás, amiga pessoal, muito querida, ela olha que interessante, ela fala assim: Rodrigo, pensei aqui, se contaminou, o empregado, ela quer dizer, o empregado se contaminou no ônibus, a caminho do trabalho. Vai ser difícil precisar que foi ali, né? Mas de toda forma, vamos supor, né? É acidente de trabalho? Ela pergunta. Se fosse, eu vou responder a parte mais fácil, deixa difícil para o miserável. A parte mais, se for durante o período em que vigorou a medida provisória 905 e até que sobrevenha uma resolução em sentido contrário do Congresso, não é acidente de trabalho, porque nenhum acidente de trajeto naquele curto período, né, dos 120 dias, se configurará como acidente de trabalho, acidente de trajeto. Agora, fora daquele período, se fosse hoje, por exemplo, aí o Miseara vai responder. Realmente, a MP 905 caiu agora, né? Então, também durante esse período, entendo que não há que se falar em acidente de trajeto. Mas, agora, depois da MP 905, aí eu acho realmente muito difícil provar que a contaminação se deu em um ônibus. É, quase impossível. Eu não vejo como, porque se trata de uma pandemia. Aí, realmente, é uma prova que não tem como ser feita. Essa questão da prova, a colega, a advogada trabalhista Leila, ela faz alguns questionamentos que eu acho que nós vamos entrar então nisso, né, Rafael? A questão um ponto mais sensível, eu acho, da nossa live é esse. A prova. Sim. Bom, você quer falar alguma coisa ou questionar a respeito? Não, eu vou te perguntar o seguinte, e depois vou te falar a minha opinião. Imaginem um estabelecimento de saúde. Como você vislumbra que o empregador poderia se safar de uma eventual responsabilidade, né? Então, ele prova que adotou todas as medidas possíveis, forneceu EPI, álcool em gel, máscara, fez todos os treinamentos possíveis. E aparece lá um enfermeiro contaminado, ou médico. Como que ele poderia se safar, né? E eu faço a mesma pergunta para atividades que não são de risco. Tá. Olha, acabou a pergunta? Sim. Rodrigo, sim. Talvez eu tenha que levantar por um minutinho só para pegar um carregador, tá? Fica à vontade. Bom, sobre essa questão que você pergunta, sobre a prova de quando e onde se contraiu um vírus num contexto pandêmico é algo que tangencia o impossível. Não é que seja impossível, mas é muito complicado de fazer essa prova. Quase diabólica, né, como a gente chama. Mas eu acho que nós vamos ter que analisar isso num contexto com um juízo de probabilidade. Antes de mais nada, é preciso separar de forma bem clara, porque eu sei que não é o seu caso, mas muita gente fazendo uma grande confusão entre a responsabilidade previdenciária e a responsabilidade civil indenizatória. Coisas completamente diferentes.
Nós estamos cogitando aqui da eventual caracterização de doença ocupacional pelo fato de o empregado haver contraído o vírus, para fins de caracterização da doença e posterior, se for o caso, encaminhamento ao INSS e demais consequências jurídicas. Para esse fim, a mim parece que, por mais que o empregador, um hospital, por exemplo, um empregador que exerce uma atividade de risco, por mais que ele adote todas as medidas de prevenção, máscaras, álcool gel, distanciamento físico, por mais que isso ocorra, se o empregado contraiu o vírus, é de se presumir que isso aconteceu no trabalho. Essa presunção é suscetível de prova em contrário? Naturalmente, mas muito difícil. Porém, a gente pode cogitar a possibilidade. Por exemplo, caso se comprove que o esposo ou a esposa, o companheiro, a companheira da pessoa, teve o coronavírus antes deste empregado. Eu diria que é mais provável o contágio vindo de alguém com quem você dorme, com quem você convive, com quem você abraça, etc. Mas a presunção tem que ser de que houve o contágio em serviço e, portanto, a responsabilidade previdenciária estaria caracterizada. Diferentemente da responsabilidade civil, que, neste caso, dado o exemplo que você menciona, todos os equipamentos de prevenção foram concedidos, etc., me parece que o empregador não tem obrigação de ordem civil, indenizatória, alguma nesse caso. Mas, se o hospital, além de desempenhar uma atividade de risco, não fornece o álcool gel, não dá as máscaras de proteção, não faz aquele distanciamento mínimo. Vou pegar o carregador, tá? Ok. Não providencia o distanciamento mínimo entre os empregados, então me parece que, além da caracterização da doença ocupacional, se caracterizará a responsabilidade do empregador para fins indenizatórios, propriamente ditos. Para os empregados que trabalham nas atividades que não representam maior risco, aí eu acho que a interpretação é a contrária. Nós vamos presumir que eventual contágio se deu fora do serviço. Fora do serviço. Suscetível isso de prova em contrário. Prova em contrário esta que pode ser, inclusive, decorrente da não concessão dos equipamentos de proteção por este empregador. De tal sorte que nós vamos ter que fazer uma análise realmente casuística mesmo. Vamos ter que analisar cada situação para que nós verifiquemos se houve ou não a responsabilidade previdenciária, ou seja, se nós consideraremos ou não que existe doença ocupacional, isso é, que o vírus foi adquirido em serviço. É um juízo de probabilidade, porque não há outro modo, na minha visão, não há outro modo de se considerar de se tratar juridicamente essa hipótese que nós estamos enfrentando. Teve um caso que eu me lembrei, foi em 2017. E o caso é o seguinte, a gente vai conseguir estudar esse acórdão, possivelmente a gente vai, quando forem pesquisar as jurisprudências, vão achar esse caso. Isso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Uma enfermeira, ela furou o dedo no serviço, Rodrigo, furou o dedo e contraiu HIV. Sem querer, né? Presumo, né? Algum doente lá, que ela contraiu HIV. Ela era enfermeira e ajuizou uma ação de indenização, dizendo que a contaminação se deu em razão da sua atividade, que era de risco, a atividade exercida pelo hospital, teoria do risco criado. Houve condenação em primeiro grau, houve condenação em segundo grau, foi lá no TRT 6, em Recife. Isso chega à primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, que confirma a responsabilidade civil em razão do risco da atividade, tá bom? Sim. E aí, veja que interessante, tempos depois, o hospital ajuiza uma ação rescisória, tá? Em que ele apresenta dois exames, prova documental dizendo que todas as pessoas, todos os pacientes com os quais aquela enfermeira teve contato no período em que ele alega a contaminação não eram portadores do HIV. Então, veja um caso em que o hospital poderia se safar mediante prova documental. Ocorre que a rescisória não foi aceita porque os documentos eram cronologicamente velhos. E aí, por uma questão de ordem meramente formal, a rescisória não foi aceita.
Mas se esses documentos tivessem sido apresentados no momento oportuno, acredito aí que seria um caso excepcional em que o hospital conseguiria afastar a sua responsabilidade civil. É um caso muito interessante. Chegou a primeira turma, confirmou, e depois a SDI 2 não aceitou a rescisória. Mas é um caso exatamente como esse que nós vamos enfrentar agora, em que profissionais da saúde vão alegar que se contaminaram, a jurisprudência vai entender que é uma atividade de risco e vai aplicar o 927, e aí, inclusive, para a responsabilidade civil trabalhista, acredito que esse será um entendimento que vai predominar, e o hospital, para provar que essa contaminação não se deu no trabalho, ele vai ter que arrumar alguma prova, dizendo que ela já estava contaminada, o marido dela ou os filhos já estavam contaminados, como você muito bem colocou, né? Agora, agora indo para atividades que não são de risco, uma caixa de supermercado, enfim. Nesse caso, não há como... Aliás, perdão, Rafael. Você podia aproveitar então e já responder. A Camila Melo Bernardes está perguntando aqui. Atividades essenciais estariam em qual categoria? Tipo supermercado, farmácia, transporte público? O fundo da pergunta é saber quais são as atividades que nós vamos considerar de risco. Ela botou essencial, mas eu presumo que seja de risco. As atividades não é porque é essencial que é de risco. Exato. Né? Então, o que é uma atividade de risco, isso depende muito da casuística, né? Não há lei, inclusive o STF teve a oportunidade de enfrentar isso. A tese é que queriam colocar como atividade de risco somente aquelas que a CLT fala, né? O STF enfrentou isso, mas a tese não vingou. Era a tese proposta pelo Luiz Roberto Barroso, não vingou essa tese, né? Então, isso fica a critério de cada julgador. Mas eu acho que um bom critério é o que você mencionou no início dessa nossa conversa, né? Para fins de caracterização da doença ocupacional, no caso do coronavírus, um bom critério é o que você mencionou no início da nossa conversa, a questão do nexo técnico epidemiológico. Exatamente, exatamente. Agora, para atividades que não são de risco, Rodrigo, eu vislumbro a seguinte situação. O empregado ajuiza uma ação trabalhista dizendo, olha, eu me contaminei no trabalho, e a atividade não é de risco. Nesse caso, o ônus da prova é dele, empregado. Não há uma presunção. Como que esse empregado poderia provar isso? Tá? Como disseram aí agora na live, é uma prova diabólica, uma prova muito difícil, porque está de uma pandemia. Tá? Agora, imagine nessa situação que eu coloquei, em que o empregado demonstrasse que o empregador não adotou nenhuma ou muito poucas das medidas possíveis. E ainda, somado a isso, houve um acréscimo no número de contaminados naquele estabelecimento. Vão tendo aí um feixe de indícios que, no mínimo, inverteriam o ônus da prova a favor do empregado. Sim, sem dúvida. É exatamente o que eu estava cogitando anteriormente. E a nossa amiga, minha amiga pessoal, a Olga, juíza do trabalho lá em São Paulo, está perguntando se é a Lei 8.213 que traz o questionamento, a previsão sobre as endemias não caracterizarem doença ocupacional. Sim, querida Olga. Enquanto você perguntou, eu busquei aqui. É o artigo 20 da Lei 8.213 que diz, no parágrafo 1º, não são consideradas como doença do trabalho. Aí a letra D é doença endêmica. Pandêmica, muito mais. Doença endêmica adquirida por segurado, habitante de região em que ela se desenvolva, salvo prova em contrário. Você troca esse endêmica pelo pandêmica e você tem o artigo 29 da MP 927, que infelizmente, acho que de forma equivocada, o ministro reputou inconstitucional. Mas aí, paciência, né? O que é que a gente vai fazer? Rodrigo, mas eu fico muito confortável aí, saber que você concorda aí com a nossa conclusão aqui também. E vice-versa, meu amigo, então. Bom, eu tenho uma pergunta que me fazem com muita frequência, Rafael. Em praticamente todas as lives de que eu participo, eu estendo essa pergunta ao meu convidado, ou quando alguém me convida, ao meu anfitrião. E eu quero estender essa pergunta também a você. Eu me refiro às faltas ao serviço
de empregados sob a alegação de... Tem duas situações que eu acho, uma delas um pouco mais delicada, mas as duas situações. Uma, em que ele alega que ele está com os sintomas da doença, né, do coronavírus, da Covid-19. E a segunda hipótese, quando ele meramente informa ao empregador que ele teve contato, tem contato dentro da casa dele, digamos, com alguém que está com sintomas da doença. E aí ele não vai ao serviço. E aí, como é que o empregador, segundo te parece, deve tratar essa falta ao serviço? Olha, Rodrigo, nesse caso, uma coisa é a mera alegação, outra coisa é uma alegação acompanhada de um documento, por exemplo, né? Ele fala, ó, eu tenho contato com a minha esposa que está contaminada e ele manda lá por e-mail, uma foto por WhatsApp. A gente tem que... Só um parênteses, Rodrigo. Quando a MP prevê meios eletrônicos para fazer qualquer coisa, eu tenho escutado o seguinte argumento: a realidade dos trabalhadores brasileiros não é essa. Meu amigo, eu desafio. 99% de todos os empregados têm WhatsApp. Não interessa a sua classe social. Esse pessoal tem WhatsApp, meu amigo. Ele deixa de comer para pôr crédito no WhatsApp e mandar mensagem para os outros. Eu estou falando sério. Então a gente tem que parar com esse argumento. Não é a realidade do trabalhador brasileiro. Claro que é. Claro que é. O Brasil hoje, Rodrigo, só um parênteses, é o segundo maior cliente, digamos assim, do WhatsApp. Só perde para a Índia. O Brasil tem mais telefones celulares que habitantes, né? Bem mais. Pois é. Aí vem falar que a realidade do trabalhador não é essa. Tira uma foto e manda para o empregador de um documento, de um atestado médico. Então, eu não estou falando para ele ir no posto de saúde e pegar uma comprovação, não. Na verdade, a partir do momento que algum parente dele foi ou ele foi, ele já vai pegar esse documento e mandar para o empregador, né? Agora, se ele ainda não tem uma documentação e ele falar, eu estou com sintomas, eu estou muito mal, aí nesse caso, o empregador tem que acreditar na boa-fé do empregado, né? Se eventualmente depois aparecer algum indício em contrário e for provado que o empregado mentiu, aí uma dispensa por justa causa caberia, né? E não me parece uma falta leve, não. É uma mentira que ele está se aproveitando de um momento de grave crise sanitária que tem deixado as pessoas, mesmo quem não está doente, está num estado de estresse emocional enorme com tudo isso, porque tem um parente próximo que corre risco. Então, me parece que caberia uma dispensa por justa causa sem gradação nenhuma. A falta seria suficientemente grave. Agora, infelizmente, é claro que alguns empregados premidos pela má-fé vão utilizar esse argumento e vão faltar aí, mesmo sem estar com nenhum sintoma, vai pegar e alegar. Aí o empregador pode ficar de olho nas redes sociais, né? E ver como está isso aí. Mas é difícil, né? A mera alegação. Pois é, eu pergunto isso. Eu acho que eu tenho uma posição minoritária sobre esse assunto, porque aquela lei 13.979, se eu não estiver enganado, que trouxe as definições de quarentena, de isolamento. Sim. Em alguns, acho que isso é o artigo 2º, mas num dispositivo mais para frente, ela justifica as faltas ao serviço em razão dessas medidas de isolamento e de quarentena. É claro que isso, nos exatos termos que você acaba de mencionar, Rafael, implica que o empregador vai ter de confiar. Nós vamos ter que presumir a boa-fé dos empregados. E especialmente nós que trabalhamos junto à Justiça do Trabalho, se a gente não for muito hipócrita nem cínicos, a gente tem uma dificuldade de lidar com essa presunção. Eu acho que a coisa não é tão feia quanto parece. É que nós trabalhamos lidando apenas, nós da Justiça do Trabalho, apenas com as situações, com as relações de trabalho, digamos assim, que tiveram alguma patologia, algum problema. Aquelas em relação às quais tudo ocorreu, tudo seguiu normalmente, não houve problema nenhum, essas não chegam à Justiça do Trabalho. Então, nós temos, talvez, uma percepção um pouco equivocada de como as coisas efetivamente ocorrem no mundo do trabalho. Se eu sou médico e passo 24 horas do dia dentro do hospital só vendo 24 horas por dia pessoas doentes, a minha percepção é de que todo mundo está doente. Mas não é assim, né? Eu diria que a maior parte dos empregados é sim confiável, você pode sim
acreditar na boa-fé de sua conduta. Baseado no que eu estou dizendo, a minha impressão é de que, nos dois casos em que eu lhe perguntei, a falta é justificada, por mais que empregadores sejam resistentes, compreensivelmente resistentes a essa interpretação. Só lembrando que, se essas faltas chegarem ao 15º dia, daí para frente, a questão é com o INSS. Verdade. Para além disso, é claro que, na forma como você acabou de mencionar, se o empregador, que eu também acho que não é uma prova das mais fáceis, mas conseguir demonstrar que, a despeito do comunicado feito pelo empregado, de que estava com sintomas, de que o empregado passou a exercer atividades nesse mesmo período incompatíveis com essa alegação, olha, o cara não veio aqui trabalhar, disse que estava com sintomas, mas olha aqui as fotos do que ele estava fazendo no dia. Estava lá numa mesa de bar, conversando com fulano de tal, enfim, uma série de atividades. Fora dessas hipóteses que eu acredito que serão excepcionais, certamente serão excepcionais, penso eu que as faltas ao serviço são algo que deva ser objeto de justificação. É o preço a se pagar por conviver. E você concorda que seria justa causa já na primeira, ou se demandaria uma gradação? Não, eu acho que é justa causa. Eu também concordo. Porque aí também são uma coisa. Você veja, a interpretação que eu estou dando, certa ou errada, ela é bastante favorável ao empregado que atua de boa fé. E a gente tem que dar toda a valorização, todo o prestígio, a valorização mesmo, né? Aqueles empregados que assim atuam, que assim se conduzem. Mas para aquele que se desvia desses preceitos, especialmente no momento que a gente está vivenciando, para esse eu acho que não tem que ter nenhum tipo de compaixão, não. Justa causa mesmo. Perfeito, concordo com você. Eu estava aqui com uma lista de perguntas, Rodrigo, também. Deixa eu pegar aqui, se a bateria me permitir. Uma para você, então, que eu tinha feito aqui. Enquanto você acha aí, tem um colega aqui, eu vi que ele fez... Eu preciso achar. Mas, enfim, daqui a pouco... Eu achei aqui. É uma pergunta assim, que nesse momento, é uma pergunta que muitas pessoas fazem, não é de agora, mas eu quero saber a sua opinião sobre os direitos sociais do artigo 7º. Primeiro, se são cláusulas pétreas, na sua opinião, e em que medida, é uma pergunta muito subjetiva, até difícil de objetivar, em que medida direitos sociais poderiam ser flexibilizados em épocas de crises econômicas, e como essa. É uma crise sanitária que gerou uma crise econômica, claro. Tá. Vou começar pela segunda e depois chego na primeira. Alguns direitos podem ser flexibilizados. Eu nem sei se esse termo flexibilizados seria o ideal, porque ele carrega esse termo carrega toda uma resistência de uma série de operadores do direito. Mas que os princípios sofrem algum tipo de... eles permitem que outros princípios se sobreponham a eles, dada uma situação concreta, vivenciada, e isso não tem dúvida nenhuma. E eu não estou falando só de casos trabalhistas, essa discussão nossa acaba remontando ao julgamento recente do Supremo, né, sobre a MP 936. Mas eu não estou falando só de direitos trabalhistas, a Constituição Federal traça, neste caso, sem a menor sombra de dúvida, como cláusula pétrea, como garantia individual fundamental, por exemplo, a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Ele é amplo, conforme a Constituição, mas neste momento que nós estamos vivenciando, ele sofre, por óbvio, algumas restrições, né? Pequenas relativizações, ou, se você quiser, usando a sua palavra mesmo, alguma flexibilização restritiva aqui, né? Você não pode sair, fazer uma série de... direito de reunião em locais públicos, que está lá no artigo 5º também, né? Com exceção de atividades paramilitares, só tem que avisar o poder público previamente. Acho que é isso que diz lá. É isso mesmo. Esse direito é um direito fundamental, mas ele está sofrendo uma certa relativização nesse momento, em adequação ao momento vivido. E, na verdade, ele está cedendo para que prevaleçam outros direitos, outros princípios que estão na mesma Constituição. Bom,
Então, é possível haver essa, aspas, flexibilização? Acho que sim, nós estamos vivenciando isso. E o Supremo Tribunal Federal acabou de dizer isso no julgamento da ADI 6363, né? Quando caiu, quando não prevaleceu aquele voto, aquela posição original do ministro Lewandowski. Então, que pode, na minha visão, que pode haver alguma relativização, acho que sim. Com relação ao artigo 7º, constituir cláusula pétrea ou não, essa é uma discussão acadêmica e doutrinária bem interessante, e eu vou tentar lhe justificar por que é que, na minha particular visão, isso é uma discussão, de fato, mais acadêmica e doutrinária do que pragmática. Eu estava escolhendo a minha tese de mestrado, né, aquilo sobre o qual eu me debruçaria para estudar, e eu cogitei muito seriamente de falar sobre as cláusulas pétreas, especialmente a verificação do artigo 7º ser ou não incluído dentre essas cláusulas pétreas da Constituição. Eu desisti não porque o tema não seja interessante, ele é bem interessante, mas porque eu tenho um approach, né, uma pegada muito pragmática. Uhum. Eu acho que não é o caso. Deixa eu lhe explicar por quê. De um ponto de vista meramente gramatical, literal, que não é o ideal, obviamente, eu lhe responderia muito tranquilamente que não seria cláusula pétrea, porque o artigo 60, parágrafo 4º, uma das alíneas que eu não sei agora qual é, remete a direitos individuais fundamentais, acho que é assim que vai se falar, né? O que o 7º não inclui. Aparentemente, se você for fazer uma análise topológica da carta, parece que a coisa estaria mais direcionada ao artigo 5º. Uhum. Além disso, ainda literalmente, a restrição que haveria seria para alteração do dispositivo por emenda constitucional. Sendo que pode ser até que haja mais do que eu vou dizer agora, Rafael, mas de cabeça eu me lembro de, no mínimo, 2 incisos do artigo 7º que já foram. Eu ia falar isso. Do FGTS. Então, 3. Tem o do salário família, que teve a redação alterada, ele era muito mais amplo do que ele é hoje. Uhum. E a questão da prescrição do rural, que foi que sofreu uma alteração bastante grande. Você está falando do FGTS? Teve alguma alteração? Não, desculpa, era a prescrição do rural mesmo. Tá. Que era imprescritível, depois colocaram a prescrição. Exatamente. Pois é. Então, por uma interpretação literal, a resposta teria que ser negativa. Mas eu acho que não é bem assim. Os dispositivos que retratam garantias individuais estão, de certa forma, espalhados na Constituição Federal. Existe, inclusive, uma interpretação baseada na Constituição Portuguesa e numa lei fundamental de Bonn, segundo eu tinha estudado. Eu acho que eu não estou enganado, que trata de forma ainda mais restrita a definição do que fossem cláusulas pétreas, porque os direitos fundamentais individuais não seriam nem todos aqueles que estão arrolados no artigo 5º, mas apenas alguns deles que configuram direitos vinculados à liberdade, né? Mas eu não penso assim, não. Acho que os direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira dimensão estão englobados, até porque uma análise sistêmica da Constituição não permite outra conclusão, estão englobados na definição de direitos individuais fundamentais lá do artigo 60. E sob essa ótica, caminhando para uma conclusão, isso aqui daria para falar muito tempo, eu até incluiria o 6º, obviamente, mas também o 7º da Constituição como cláusula pétrea. Só que, e é este o ponto, o que é que significa aquela redação literal lá do artigo 60, segundo o qual, para as cláusulas pétreas, não é possível a edição de emenda constitucional, né? Alguma coisa assim. É preciso fazer uma distinção entre dispositivo e norma. O dispositivo é aquilo que nós estamos lendo ali, o que está escrito na Constituição. A norma é a forma pela qual você interpreta aquilo ali. De tal modo que mesmo as cláusulas pétreas, seja lá a forma pela qual nós qualificarmos esse instituto, seriam, sim, passíveis de emenda constitucional, desde que a norma, não o dispositivo, desde que a norma fosse preservada no sentido de que ainda lhe fosse preservado uma mínima racionalidade, um mínimo sentido útil.
E por esse caminho, que tem um desembargador aposentado lá do Rio Grande do Sul, ele tem um nome diferente, Ingo Starlet, ele que defende isso mais veementemente, se for preservado o sentido e a eficácia mínima que seja daquela norma, então o dispositivo pode ser objeto de emenda. Porque é tendente a abolir e não... Exato. De tal modo que, ao fim e ao cabo, eu acho que a discussão acaba se perdendo, porque na forma como isso tem sido discutido, parece que é algo matemático e falso, segundo o qual, olha, se nós colocarmos que o artigo 7º é cláusula pétrea, então nada ali pode ser modificado jamais. E eu acho que não é bem essa. Também, né? Eu assino embaixo tudo que você falou, até porque você não lembrou da palavra, mas o dispositivo fala, constitucional, que é uma emenda tendente a abolir. A abolir, né? Uma coisa é você abolir, outra coisa é você, utilizando novamente a expressão, flexibilizar, né? Para que você tenha uma ideia, Rafael, eu sei que você já sabe disso, é só um xiste, né? Até um notável jurista, muito recentemente, você extrai de uma declaração dele que o artigo 7º configuraria cláusula pétrea. Me refiro ao presidente Jair Bolsonaro, que disse que há uns 5, 6 meses atrás, disse que o 13º salário não seria passível de modificação, ou coisa que vale, porque ele seria cláusula pétrea. Se até o Jair Bolsonaro acha que quem sou eu para falar que não é, né? Mas brincadeiras à parte, sim, eu tendo a dizer que é cláusula pétrea, mas isso não tem a consequência que muitos estão a dizer, que significaria que não caberia emenda constitucional sobre os seus termos. Acho que isso não é verdade, não. Tá certo? Certo. A gente está caminhando para o fim, Rafael, faltam só 10 minutos. E eu tenho um questionamento também e uma posição muito firme a respeito dele, você pode discordar, por óbvio, a respeito ainda da MP 936. Eu sei que isso é um tema batido. Você já deve ter falado sobre isso umas 10 vezes em outras lives, em outras conversas suas. Mas eu realmente tenho curiosidade para saber o que as pessoas que eu conheço e respeito pensam sobre isso. Eu me refiro aos trabalhadores, aos empregados enquadrados no artigo 62 da CLT e que, por isso, não se submetem a controle de jornada. Eles são empregados de toda forma. A pergunta mais básica é a MP 936, na parte que cuida da possibilidade de redução da jornada e salário, se aplica a esses empregados? Se o meu gerente típico lá do meu estabelecimento, que não tem registro de ponto, que não tem fiscalização e controle da jornada, eu posso acordar individualmente com ele a redução da jornada e de salário nos termos da MP 936? O que você acha, Rafael? Olha, deixa eu ajeitar aqui de novo, porque eu já carreguei o suficiente para deixar ajeitadinho aqui. Bom, de fato, é preciso entender o seguinte. Os trabalhadores do artigo 62, a CLT dizem, para quem está nos assistindo aí, óbvio, eu sei que você sabe disso, que eles não se submetem ao capítulo de duração do trabalho. Não se submetem ao capítulo. E o capítulo de duração do trabalho trata ali de direito às horas extras, por exemplo. Então, por mais que esses indivíduos trabalhem além da 8ª hora diária, eles não terão direito ao adicional de horas extras, porque eles não sofrem o controle de horário. Ali, horário de entrada, horário de saída. Nada impede que o empregador, para a tutela do meio ambiente e para a saúde do empregado, estabeleça um limite máximo. Isso não é controle de horário. Teve gente falando, agora o Uber vai ter hora extra, porque estabeleceu duração máxima de 12 horas, né? O Uber agora colocou. Isso não tem nada a ver com controle de horário, isso é só para a tutela da saúde do empregado. Agora, eu acredito que o salário, quando fixado, e eu me refiro ao salário base de qualquer empregado, desculpem, o salário, quando ele é fixado, ele tendo por base uma determinada jornada normal de 8 horas. Isso não quer dizer que, que caso ele trabalhe mais de 8 horas, ele vai ter direito à hora extra. Não é isso.
O que eu quero dizer é que é possível, sim, você reduzir a jornada e reduzir o salário desses empregados, ainda que eles não se submetam ao regime de duração do capítulo lá da CLT. Eu não me lembro qual é o número do capítulo, né? Então, eu entendo que é possível, tá, você reduzir, mas isso não autoriza o empregador a controlar o horário. São coisas distintas. Agora, se ele passa a controlar o horário, ó, você tem que entrar às 8 da manhã e parar meio-dia e pedir prova de que o cara está começando 8 horas, que está parando meio-dia, pedir relatórios, pedir comando de login, de logout, tudo isso já é controle de horário. Aí vai dar problema. Não, pois é. Eu pergunto isso porque alguns colegas que eu respeito muito entendem que não é possível, são coisas incompatíveis. O ajuste para controle, desculpa, o ajuste para redução de jornada e proporcionalmente de salário, com a regra segundo a qual esses trabalhadores não se submetem a controle ou a fiscalização de jornada. Mas veja, como a Narinha, juíza aqui, amiga nossa, aqui de Goiânia, mencionou em algum momento, mesmo para esses empregados é perfeitamente possível aferir a redução pela produtividade. E é fato. Na verdade, eu diria que isso é até presumível, né? Nesse momento que a gente está vivenciando. Provavelmente... Você advoga, não é, Rafael? Sim. Pois é. Eu tive uma live ontem, foi ontem mesmo, com a Camila, que eu acho até que está nos ouvindo aí. Foi excelente. Ela eu vi a Camila. Uma anfitriã espetacular, aliás. Eu tive uma live com ela e eu disse isso a ela e disse e perguntei a ela e digo e pergunto a você. No seu escritório de advocacia, na atual conjuntura, você tem o mesmo movimento que você tinha 4 meses atrás? Triplicou, né? Porque é trabalhista. Bom, é um caso excepcional, né? Mas você veja... Mas eu entendi. As atividades como regra, produtivas como regra, estão sofrendo, por óbvio, um decréscimo brutal da sua produção, sim. da sua produtividade, e é óbvio que isso atinge o gerente, por exemplo. Então, é até presumível que ele vai ter um nível menor de exigências e, portanto, é possível que haja uma adequação da jornada, uma redução de produção e de salário. Mas, para ficar no exemplo mais prático, que eu acho incontestável, Rafael, o empregador não poderia, em relação a esse seu gerente, fazer um acordo para redução de salário e jornada nos seguintes termos. Olha, em vez de você trabalhar os 6 dias que você trabalha toda semana, agora você vai trabalhar 2 ou 3. Também. Está na cara que houve redução, não é? Não tem como escapar, é matemático. Além disso, a portaria 10.486, no artigo 4º, em um dos seus parágrafos, estabelece uma norma que, se você interpretar muito facilmente a contrário senso, você percebe que na regulamentação existe essa referência, né? A possibilidade de este empregado ser objeto de que com esse empregado ser feito esse acordo. De tal modo que eu acho que isso aí... Agora, eu acho que nós somos minoritários nesse ponto. Bom, eu não sei se sou ou não minoritário, mas como alguns colegas com quem eu debati isso, e eu respeito um bocado todos eles, pensam o contrário, eu fiquei um pouco preocupado. Ô, Rafael, faltam 1 minuto e meio para a gente encerrar essa live na marra. Eu só quero dizer que... Bom, a você eu quero dizer que é um prazer imenso. E se eu tiver a chance, eu queria estender essa conversa, porque eu acho que a gente tinha muito mais coisa para falar. Quero já lhe avisar que não lhe pagarei direito de imagem, mas mesmo assim vou publicar essa nossa conversa no meu canal do YouTube. E se qualquer colega estiver interessado, no YouTube é Rodrigo Dias da Fonseca, tudo em minúsculo. Quero agradecer a todos que nos ouviram, dizer ao ministro Caputo Basso que, já que foi ele quem disse, eu vou talvez reconsiderar a minha ideia de que o artigo 7º não constitua cláusula pétrea. Vou estudar melhor isso. Rafael, muito obrigado. Aos ouvintes, muito obrigado. A palavra é sua para as suas despedidas, Rafael. Eu agradeço imensamente o seu convite, a receptividade, ao pessoal que nos assistiu. E antes que a live caia, o meu Instagram é rmiziara, né? E eu quero indicar, Rodrigo, para todo mundo ficar por dentro da jurisprudência trabalhista, que é informativos.tst. Nós temos lá 127 mil seguidores já. Então será um prazer. Se o pessoal puder seguir, eu procuro sempre atualizar bastante. Muito obrigado, viu? Altamente recomendável, altamente recomendado. Tá certo?
Pessoal, muito obrigado. Faltam 9 segundos. Nós aproveitamos o nosso tempo no limite. Obrigado, Rafael. Um grande abraço. A gente se fala. Valeu, galera. Tchau, Tchau, tchau. tchau.